Salve minha galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E agora vocês sabem que eu estou na vibe de responder as perguntas da galera, explicar a origem de algumas coisas, contar histórias e trazer curiosidades. Pois é, eu recebi uma pergunta deliciosa, fantástica mesmo, de um dos nossos alunos inscritos aqui no canal, né? E a pergunta foi a seguinte, na verdade foi um pedido, né? Nem tratei como uma pergunta, foi um pedido muito legal. Pablo, você pode falar para nós qual foi a origem da língua portuguesa e falar qual foi a origem da literatura brasileira? Então, sim, posso falar, tá? Vou falar. Só que eu vou precisar dividir isso em partes para não ficar muito longo, né? Não ficar uma conversa muito maluca. Então vou contar para vocês como foi que surgiu a língua portuguesa. É uma história deliciosa e muito interessante. Você vai entender durante essa história que eu vou te contar um pouquinho de por que a nossa língua é dessa forma como ela é, tá? Então vamos nos reportar à Europa, beleza? Volte no tempo, muitos e muitos séculos, para a Europa, mais especificamente num lugar chamado Península Ibérica. Pablo, não sei onde fica a Península Ibérica. Eu vou te localizar. Olha no mapa da Europa, certo? Naquela partezinha que fica, né, mais para a região oeste, e lá você vai fazer o seguinte, vai pegar aquela porçãozinha que fica batendo no mar ali, em que você tem Portugal e Espanha. Perfeito? Olhou para aquela região? Ali nós temos a Península Ibérica. Na Península Ibérica, nós tínhamos um povo que morava lá há muito tempo, que eram chamados de povos iberos. Os povos iberos tinham uma língua própria, uma religião própria, certo? Eram o povo que habitava aquela região. Acontece que durante muito tempo eles habitaram aquela região de uma forma pacífica. E houve, com o tempo, uma mistura do povo ibero com um outro povo que começava a surgir ali pelos arredores, que é o povo celta. Isso mesmo, quando você se lembra de alguns artefatos com decorações no padrão celta, nós estamos falando dessa galera que estava lá. Esse povo ficou conhecido como povo celtíbero, né? É uma mistura de celtas com os iberos. Acontece que esses povos não possuíam um exército. Eles não tinham um exército organizado. Era uma sociedade tranquila, tá? Mas de uma porção um pouquinho mais para o leste dessa região, alguma coisa já estava se descortinando e culminaria em um destino trágico para o povo celtíbero. Que foi isso? Nós tínhamos o Império Romano. E o Império Romano estava se desenvolvendo, porque a intenção era conseguir os mais diferentes lugares, os mais diferentes espaços, dominar e se transformar no maior império da face da Terra. Para isso, eles mandavam os seus soldados para que conquistassem novas terras. E nessa expansão rumo ao oeste, eles chegaram até o território do povo celtíbero. E chegaram com o seu exército. E como não havia exército para o povo celtíbero, a dominação foi assim. Eles impuseram a religião romana, a cultura romana e, por extensão, a língua romana. Qual era a língua romana? Qual língua os romanos falavam? Eles falavam o latim. Numa forma muito grosseira, sim, de fazer uma divisão, havia duas formas principais do latim. O latim vulgar, ou a vulgata, que era o latim falado pelo povo, pelos soldados, pelos guerreiros, e, de um outro lado, nós tínhamos o latim eclesiástico, ou eclesial, o latim falado pelos padres, o latim falado pelo clero, né, ou latim clerical, se você preferir. Bem, o que nós tínhamos era esse latim vulgar,
que foi a base de toda a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa que nós temos hoje surgiu como uma herança da língua falada, que era uma língua gramaticalmente muito mais afrouxada no ponto de vista do latim do que o latim eclesiástico, né? Então, nós temos o português como resultado de uma língua falada. Por quê? Porque quem trouxe para cá eram os soldados. Os soldados não eram gramáticos, eram soldados e impuseram pelo costume a sua língua. Então nós já tivemos a mistura da língua dos iberos, dos celtas e agora uma base muito grande do latim. Toda a base da nossa língua é do latim. Acontece que a língua portuguesa foi a última língua a surgir do latim. Só que eu ainda não cheguei ao português. Nessa região, nós tínhamos praticamente 4 reinos, certo? 4 reinos. O reino de Navarro, Leão, Costela e Aragão. Esses 4 reinos se dividiram e 2 deles deram origem ao que nós vamos conhecer como o Condado Portucalense. Acontece que antes de nós termos o Condado Portucalense, eu digo para você, alguém deveria ter tirado os romanos de lá, porque eles não ficaram para sempre, né? E quem foi que tirou os romanos daquela região? Chegou alguém e baixou o sarrafo nos romanos. Esses foram os povos anglos, saxões, jutos, otomanos, alamanos, que foram os povos que vieram depois chamados de povos bárbaros. Lembrando que bárbaro era todo aquele que não falava o latim e não cultuava a religião dos romanos. Por isso eram chamados de bárbaros, certo? Tanto que várias palavras que nós temos hoje na língua portuguesa têm origem nessa língua. A língua inglesa vai surgir desse contato, tá? Vai surgir desse contato com essa língua dos povos anglos, principalmente. Tudo bem. Aí começam a formar esses condados, né? O condado portucalense. Nessa época, evoluiu tanto a estrutura da língua portuguesa que nós tínhamos o que seria uma forma bem antiquada do português, que se chamava galego-português ou galaico-português. Algumas das principais formas de poesia da época eram escritas nesse registro. Qualquer hora eu trago aqui o primeiro poema escrito em português para vocês aprenderem como é que foi esse esquema. E aí, cara, olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Nós tivemos, depois dessa cisão dos reinos, uma especialização. A língua espanhola, o castelhano, né, do reino de Castilha, vai surgir e vai se diferenciar do português, que surge no condado portucalense. Beleza? E aí nós vamos ter essas especializações da língua portuguesa. Lógico, o português é arcaico ainda, mas já é uma forma diferenciada. Mas você acha que as miscigenações terminam por aí? Não, senhor, porque nós tivemos uma época em que o Império Português quis expandir os seus domínios. Nessa tentativa de expandir os seus domínios, nós tivemos uma incursão de vários vocábulos de origem árabe, tá, na língua portuguesa. Por quê? Porque houve guerras, houve batalhas e os povos árabes estavam envolvidos nessas batalhas. Quando você tem culturas em contato, ainda que em conflito, você tem miscigenação da língua. Várias palavras que são da língua portuguesa possuem a estrutura da língua árabe. Vou dar um exemplo. A palavra almofada ou a palavra azeitona. Azeitona vem do árabe al-seitan, certo? Al-seitan. E esse al é o artigo, assim como você tem Al-Qaeda, Al Jazeera, certo? Al-Seitan, que é a azeitona, que se transformou em azeitona depois, a almohada, né, que é a almofada, é dessa estrutura. E aí, depois dessa incursão que nós tivemos de vocábulos vindos do árabe, nós ainda tivemos uma incursão francesa muito forte. E aí essa língua portuguesa linda, maravilhosa, viaja o Atlântico e aporta no Brasil. No Brasil, ela vai se misturar com praticamente todos os dialetos indígenas que nós tínhamos aqui, fundamentalmente com o tupi.
mas vai se misturar com outros dialetos também. Ao longo da passagem do tempo, nós tivemos migrações africanas para o Brasil e muita miscigenação linguística com os diversos matizes, os diversos falares dos imigrantes africanos que foram trazidos para cá como escravos, infelizmente, diga-se de passagem, né? E houve uma miscigenação com o Banto, por exemplo, que era um dialeto de matriz africana. Também não acabou por aí. Durante muito tempo, nas imigrações dos europeus com suas línguas já formadas para cá, nós tivemos essas miscigenações e esses contatos, porque uma língua é viva e ela sempre vai se transformando. Hoje nós temos incursões de diversas línguas de diversas nacionalidades. E foi assim que surgiu a língua portuguesa, por causa desse contato com diversos registros, por isso que a nossa língua é tão rica, tão sonora e tão produtiva. Gostou da história? Se você gostou, deixa um like aí e diga o que é que você gostaria de conhecer, que curiosidade você gostaria de que eu explicasse aqui. Quer saber a origem de alguma coisa? Quer ouvir uma história sobre algum autor, sobre algum assunto, alguma curiosidade? Deixa aí nos comentários. Não esqueça, faça a inscrição no canal e até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço. Força, guerreiro!